Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre essa ficção científica que me deixou completamente vidrado, que é O Problema dos Três Corpos, de Liu Cixin. Bom, e eu conheci essa história através do canal Tomate na Mão. Nesse canal, o Peter ele faz algumas análises de séries e eu não assisti a série em si, mas eu assisti a playlist de análise, desse canal, então o Tomate na Mão. A série é chinesa, então ela tem um ritmo, uma visão e um estilo oriental, que é um tanto diferente, do que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Então, por causa disso, e principalmente pelos comentários, do próprio Peter, eu optei por assistir essa playlist de análise da série. Então, vou deixar um link aqui na descrição para o canal Tomate na Mão, e lá no canal dele ele mostra como você consegue assistir essa série aqui mesmo no YouTube. E vale ressaltar também que essa série ela está sendo gravada pela Netflix. E se eu não me engano, ela tem previsão de ser lançada ainda em 2023. Então já estou ansioso até para ver como que vai ficar essa série na Netflix, já que eu gostei bastante da história. Bom, a história ela se passa na China, ali naquele período da Revolução Cultural Chinesa, entre as décadas de 60 e 70, e nós acompanhamos então a Ye Wenxi e vemos como ela sofreu com toda essa revolução cultural, chegando até mesmo ao ponto de perder o seu pai no meio de tudo isso. Tem até um trecho que eu separei onde é o pai dela falando sobre como as coisas são na China. Na China, qualquer ideia que se atrevesse a alçar voo logo voltaria a cair no chão. A gravidade da realidade é forte demais. E é claro que com uma postura como essa, ele não iria trazer nenhum benefício, nada de positivo para ele e para sua família em relação ao governo chinês. Exatamente por ter relação com alguém que era, de certa forma, contra o governo, a Ye Wenxi e a sua família acaba sendo subjugada de certa forma. No ponto de vista social, as pessoas não querem se aproximar dela, ela acaba tendo que trabalhar em alguns subempregos, e é durante um desses empregos que ela terá uma visão ali da questão ambiental, do impacto que o homem exerce na biodiversidade da Terra. E esses dois aspectos, então, o mal que o homem pode fazer a si mesmo e o mal que ele faz à própria terra, à própria natureza, fazem com que a Ye Wenxi perca completamente as esperanças da humanidade. Bom, mais pra frente ela acaba sendo requisitada então para trabalhar em uma base militar devido à sua formação, ao seu estudo na área de astrofísica. Inicialmente ela recebe a informação de que ali na base eles atuam então com ondas de rádio direcionadas para satélites dos inimigos, dos ocidentais, no caso, para fritar então os circuitos desses satélites, mas pouco tempo depois os membros ali do partido resolvem abrir o jogo com ela e dizer qual é de fato a missão daquela base. E a missão deles é nada mais, nada menos que não apenas a busca por inteligências extraterrestres, mas também buscar uma forma de comunicação com esses seres. E aqui entra uma das partes que eu achei mais interessantes nessa história, do porquê deles chegarem nesse tipo de raciocínio. Os membros do partido comentam como, naquele momento, a arma mais potente que existe na Terra é a bomba nuclear. Porém, eles entendem que eles precisam pensar, então, um passo à frente disso para tomarem a dianteira, então, na próxima etapa da revolução tecnológica. Eles comentam como diversos outros países já mantêm esse tipo de pesquisa por seres extraterrestres e como esse tipo de informação seria uma vantagem absurda para qualquer nação aqui no planeta. E aqui entra uma outra coisa engraçada, que é quando eles estão definindo qual será a mensagem enviada então nessa comunicação, e como essa mensagem ela passa por diversos rascunhos, diversas versões, sendo que a primeira versão ela é repleta de ódio pelo Ocidente e é praticamente um chamado para que a raça alienígena ajude então a China a derrotar os seus inimigos. Porém, mais pra frente ali na versão final, ela acaba sendo uma mensagem muito mais polida. Bom, a Ye Wenxi ela topa então esse desafio, não que ela tivesse muita opção, visto o tipo de governo em que ela estava, e ela logo descobre um desafio em relação à potência das ondas de rádio que nós conseguimos emitir daqui da Terra versus as interferências que nós recebemos do próprio Sol, por exemplo. Mas ela faz uma descoberta que muda tudo isso.
ela descobre que nós podemos então utilizar o próprio Sol como um amplificador, disparando então essas ondas de rádio diretamente para o Sol, e ele então vai ampliar em milhões de vezes essas ondas de rádio através da galáxia. E aqui vem um outro detalhe, né, uma outra coisa que eu achei interessante, que até me lembrou um documentário na Netflix. Se eu não me engano, é Como se tornar um ditador ou algo do tipo. Eu não me lembro muito bem se é em relação à China ou à Coreia do Norte, onde no documentário eles comentam sobre como o chefe da nação ele é enxergado como uma representação divina aqui na Terra. E muitas vezes acaba sendo representado pelo próprio Sol. Então, nesse momento, quando a Yuan Enchi ela traz essa proposta para os seus superiores, eles logo comentam como isso pode ser mal interpretado pelos membros do partido. O fato deles estarem praticamente apontando um canhão para o Sol. Bom, ela consegue então seguir com essa ideia e disparar essa mensagem que eventualmente é de fato interceptada por uma raça alienígena, os Trissolarianos. Eles vivem em um planeta chamado Trisolares que orbita 3 sóis, e o fato dele orbitar então esses 3 sóis gera um grande problema para esse planeta. E daí então que vem o título do livro, Problema dos 3 Corpos. E só para explicar por cima do porquê que existiria algum problema, né, em relação a isso. Nós temos diversas fórmulas e equações para calcular ali a relação, né, gravitacional entre 2 corpos, como o Sol e a Terra, ou a Terra e a Lua, por exemplo. E essas fórmulas elas funcionam muito bem. Praticamente grande parte da ciência, de todas as análises que nós temos sobre o universo, se baseiam nessas leis. Porém, quando nós temos 3 ou mais corpos com grandes forças gravitacionais, como nesse caso os 3 sóis, essas fórmulas, essas leis, elas deixam de funcionar, já que cada pequena alteração ou variável gera um resultado totalmente diferente, o que faria com que existisse praticamente uma fórmula para cada um cenário, o que torna esse sistema caótico, praticamente impossível de calcular todas as probabilidades ali do que poderia ocorrer. E dessa forma, o planeta Trisolares acaba sendo um local muito hostil, o que praticamente moldou a vida e a cultura dos Trissolarianos. Então, com todas essas dificuldades de viver ali nesse planeta, eles decidem por invadir a Terra. E aqui entra uma outra questão que eu achei muito interessante nesse livro. Por mais que os Trissolarianos eles sejam mais desenvolvidos tecnologicamente do que os humanos, eles reconhecem que até a data deles chegarem aqui na Terra, nós já teremos nos desenvolvido tecnologicamente ainda mais. E dessa forma nós poderemos ser uma ameaça então a essa missão de invasão. E com isso, o que eles decidem fazer é impedir o avanço tecnológico da humanidade. E essa parte me lembrou um pouco até o cântico da Ayn Rand, que tem vídeo aqui no canal. Bom, algumas décadas no futuro, se eu não me engano ali por volta de 2005, 2007, as polícias de diversos países começam a investigar o porquê de diversos cientistas estarem tirando as próprias vidas. E os motivos que eles encontram é porque esses cientistas, durante os seus estudos, os seus experimentos, começaram a encontrar alguns resultados que seriam impossíveis, chegando então à conclusão de que a ciência, a física, ela não existe, ela nunca existiu e nada faz sentido. E é claro que em relação a isso tem a mão ali dos Trissolarianos. E essa parte aqui dos cientistas me lembrou um pouco um livro que eu trouxe recentemente aqui no canal, que foi o Religião Sem Deus, do Dworkin, onde ele comenta sobre os pressupostos da ciência. E eu separei um trecho aqui que eu achei muito interessante e que tem relação, né, entre esses dois livros. Será que a natureza fundamental da matéria poderia mesmo ser a ausência de leis? Será que a estabilidade e a ordem do mundo não passam de um equilíbrio dinâmico, temporário ocorrido em um canto do universo, um redemoinho efêmero em uma corrente caótica? Que é uma reflexão que eu sempre achei muito doida, né? Muito interessante, sobre como nós buscamos padrões, mas não necessariamente os padrões que nós encontramos são de fato reais, ou pelo menos a resposta completa, né, do enigma. Imagine, né, por alguns segundos, se tudo o que nós sabemos, por exemplo, sobre física, fosse meramente uma coincidência nesse pequeno espaço que nós ocupamos nesse vasto universo. Imagine se quanto mais nós vamos conhecendo do universo, mais nós vamos entendendo, né, como essas peças do quebra-cabeça vão se encaixando.
Bom, mas de qualquer forma eu já vou ficando por aqui, eu já dei até spoilers demais, né, eu acho. Mas de tudo o que eu comentei aqui no vídeo, eu não acho que vai atrapalhar a sua experiência com essa história, seja através do livro ou da série. E eu fiquei tão animado com essa história que eu vou tentar então trazer as sequências ainda nesse ano aqui de 2023. Eu já encontrei o segundo e o terceiro livro lá na Storytel, então eu vou tentar me organizar para trazer os dois livros ainda esse ano aqui no canal. Bom, e para fechar aqui o vídeo, eu separei uma frase do autor que eu achei muito bonita e muito interessante. Muitas vezes, a ficção científica descreve um dia em que a humanidade Muitas vezes, a ficção científica descreve um dia em que a humanidade formará um todo harmonioso, e acredito que não será preciso esperar a vinda de extraterrestres para que esse dia possa chegar. Bom, fica aqui então a minha resenha e recomendação para o Problema dos Três Corpos de Liu Cixin. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!